Boa noite a todos. Boa noite, Grazi. Boa noite, Bia. Boa noite. Mais uma vez, né, a gente vamos ter a nossa roda de conversa. E eu vou começar falando uma frase de Jung. Ele vai falar assim, ó: tenho uma forte impressão de estar sob a influência de coisas e problemas que foram deixados incompletos, sem resposta por parte de meus pais, de meus avós e de outros antepassados. Muitas vezes parece haver numa família um karma impessoal, que se transmite dos pais aos filhos. Sempre pensei que teria de responder às questões que o destino já propusera aos meus antepassados, e sem que eles lhe houvesse dado por qualquer resposta, ou melhor, que deveria terminar ou simplesmente prosseguir, tratando de problemas que as épocas anteriores havia deixado em suspenso. Essa frase está no livro... Bia, pega um livro para mim que está ali para mim falar para o pessoal. Está ali dentro de uma sacolinha. Não começou em mim. A Bia vai pegar ali o livro e eu vou mostrar para vocês. Então, é um livro de constelação familiar, tá? Ele vai trazendo coisas da constelação familiar. Então, é um dos capítulos que ela põe, ela coloca essa citação do Jung. Na verdade, não começou com você. Não começou com você, é o nome do livro. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, esse livro aqui, ó, Não Começou com Você, de Mark Onley. Esse livro eu adorei, ele é muito bom, ele é um linguajar que a gente consegue compreender um pouquinho sobre constelação. Todos os livros que eu li, assim, eu acho que esse foi um que eu mais gostei. Os outros são legais, tudo, mas como são livros assim muito específicos, mais pro profissional, então às vezes você não entende muito as coisas, né? E esse ele traz um linguajar bem legal. Quanto mais forte for a influência inconsciente sofrida pela imagem dos pais, tanto mais ela atuará na escolha da figura do amado como substituto positivo ou negativo dos pais. Eu tenho, quando ele fala assim, eu tenho a impressão que estamos sob a influência de coisas que ficaram inacabadas ou não realizadas por nossos antepassados. Que remete a você, Grazi? Então, eu fico assim, eu fico sem muito o entendimento com relação a como é passado isso. Os seus antepassados vão te passando algo negativo, por exemplo, como também positivo, né? Então, assim, eu não entendo como que isso é a vivência entre eles, por isso que vai carregando. Não, ela vai trazendo mais a parte genética mesmo. Isso que eu ia comentar, se era mais na genética. Na genética. Então, ela fala assim, ó, esse pensamento aparece quando Jung reflete sobre a herança psíquica e espiritual que carregamos, não apenas dos nossos pais, mas da humanidade como um todo. É uma das ideias centrais da sua psicologia, relacionada ao inconsciente coletivo e o processo de individuação. Cita um exemplo, por exemplo, assim, um exemplo de o que você carrega, mas na genética seria? Sim, por exemplo, o que a constelação traz, o que a epigenética fala, né? Essa moça ela não vai só falando da epigenética, ela fala também da questão da genética mesmo. Então, ela vem falando assim que muitas vezes nós carregamos, as nossas informações, ela já vem carregada, por exemplo, da sua avó para a sua mãe, da sua mãe para você. Eu sempre tive esse entendimento, porém eu nunca entendi como é que é carregado isso tudo, de geração para geração. Genética? Na genética. Eu pensei que era DNA. convívio. Tipo, o convívio que teve a minha avó com a minha bisa, esse convívio acabou carregando essas... Você achou mais que era ambiental. Isso, acabou carregando essas informações boas e ruins, daí essa outra vem para minha avó e vai levando, vem para minha mãe, e da minha mãe vem para mim. Tem as duas formas, né? Mas o que essa
a autora vem trazendo, ela já vem trazendo mais nessa situação mesmo de genética, que independente do ambiente que você vive, entendeu? As suas informações já vêm da sua avó para a sua mãe, da sua mãe para você, de você para a sua filha. E ambiente? Não, genética. Genética. Ambiental, Ambiental influencia. também. Entendeu? Você repetir história. Mas vamos dar um exemplo. Eu tive um exemplo hoje bem legal. A pessoa, ela não conviveu muito com a família da mãe. Sim. Só que hoje está passando um processo de saúde que está ligado ao sistema da mãe lá atrás. Não, mas sim, mas pela genética, vindo um problema de saúde, é mais fácil aceitar. Não, mas do que uma outra. Não, mas tudo vem. Tipo assim, até o alcoolismo, a gente fala assim, foi influenciado. Não, às vezes é geneticamente mesmo. Vem de um avô que bebia muito e que essa informação dessa... O que acontece? O problema maior mesmo. Por exemplo, assim, o avô lá bebia muito. Qual que era o comportamento da família com esse avô? O que a maioria das vezes a gente faz quando a gente tem uma alcoólatra na família? A gente o quê? Exclui. Então, quando a gente tem algo lá atrás, que muitas vezes o alcoólatra, ou drogado, ou viciado, ele às vezes é um excluído do sistema. Então, sempre vem a repetição para que aquela exclusão que foi feita pelo sistema possa ser reparado. Mas não que precise ser reparado, é que alguém do sistema, um descendente do sistema, tenha essa necessidade de trazer. Mas não é uma coisa que, por exemplo, assim, então vai se repetir. Não, é porque aquele descendente, ele busca essa lealdade, entendeu? Mas não que é obrigado a ficar se repetindo essa história. Isso que é legal na constelação. A constelação, ela não nos permite a ficar com... Até aquilo que fala sobre karma impessoal. Não é peso. Você não precisa carregar esse peso. Ou da forma que você está vendo não ser pesado. peso, Você se liberar. Essa história não foi sua. Você não precisa pagar por algo que foi feito por um mais velho, um antecessor, que seria um antepassado, entendeu? E a maioria das pessoas coloca na cabeça, não, mas aí eu tenho que repetir para honrar meu avô. Não, você pode, a melhor honra que esse antepassado precisa ter é você se liberar, entendeu? Só que a maioria das pessoas vão para a consciência do inconsciente coletivo do pesado, né? Tipo, não, entendeu? Da lealdade, não mais do peso. Isso daí não entra somente a saúde, né? Entra também um fato de a mãe sempre sofrer no relacionamento. Sim. Ou mesmo até a Sim. avó, depois da bisa para a avó, para a Sim, mãe, todos daí os repetem filhos os também. mesmos padrões de informações. Como já até acontece mesmo, alguns casos de a família, as mulheres sempre separam, né? Isto. Então, é claro que deve quebrar o padrão, mas esse padrão é quebrado como? Com a constelação? Ou não? Isso É você que tem que quebrar o padrão. Por exemplo, assim, a constelação, ela só vai te ajudar, o facilitador, ele só vai te ajudar a entender o seu papel naquela história. Mas quem tem que romper é você. Eu acho legal uma vez... E sempre está precisando de ajuda, né? Para você enxergar. Talvez uma coisa que você não enxerga, nunca pensou dessa forma, né? Eu lembro de uma pessoa uma vez que, por exemplo, assim, a família toda... existe aquela história, né? Que a mulher aguenta o casamento, porque ninguém separou da família ou não sei o que. Aí eu lembro de uma pessoa uma vez que ela virou pra mim e falou assim: eu quebrei, eu me separei, eu fiz diferente. Então, quer dizer, ela honrou as mulheres, mas ela quis fazer diferente, pro bem dela. Então, lá atrás não fica nos cobrando pra gente seguir. Somos nós que acabamos seguindo lá atrás, com lealdades, entendeu? Amor cego, lealdades. Vamos lá. Jung acreditava que não vivemos apenas a nossa própria vida, vivemos também a vida dos que vieram antes de nós. Heranças emocionais, traumas, padrões de comportamentos, sonhos não realizados, tudo isso pode nos influenciar inconscientemente. O que é deixado incompleto tende a se repetir. Olha essa frase,
O que é deixado incompleto tende a se repetir. Jung observava que muitas pessoas carregavam conflitos que, na verdade, pertenciam a gerações anteriores. Eles não sabiam explicar racionalmente o peso que sentiam, mas ele aparecia em sonhos, sintomas físicos ou padrões recorrentes. Os sonhos revelavam o que não estava resolvido. Através da análise do sonho, Jung acreditava ser possível acessar esses conteúdos inacabados do inconsciente, trazendo à consciência, para que pudessem ser integrados. Entendeu? Vou passar mais para frente aqui. Eu tenho a sensação que minha vida é influenciada e até guiada por coisas que não foram completadas no passado, como se eu tivesse que terminá-las. A frase do Jung. Então, e muita gente, é isso mesmo, muita gente... Isso vem no subconsciente, muitas vezes, que nem percebe o que está acontecendo, né? Deixa eu passar aqui. Ah, era tão bom se estivesse ali, se fosse probleminha na televisão. Se você sente que sob a influência de questões inacabadas, suas ou de outros, isso é, para Jung, um sinal de um inconsciente pedindo atenção. Então, o que ele fala? Que nosso inconsciente nos chama o tempo todo a atenção, né? Pra gente observar isso. Só que a gente é muito no automático, né? A gente não percebe. Ele não via isso como um peso. Para Jung não tinha peso. Mas também como uma missão pessoal de cura e transformação. A vida interior exige que a gente olhe para essas partes esquecidas para que a nossa totalidade possa emergir. Muitas vezes parece haver numa família um karma impessoal que se transmite dos pais aos filhos. Sempre pensei que teria que responder às questões que o destino já compuseram aos meus antepassados, sem que lhes houvesse dado qualquer resposta, ou melhor, que deveria terminar simplesmente prosseguir coisas que ficaram inacabadas. Você percebeu que ele está falando aqui, ó, que a gente vai para o amor cego também, né? A gente segue os nossos antepassados com a nossa consciência, às vezes, de culpa, né? Sim, de julgamento também. A constelação é muito julgamento. A gente julga a nossa mãe, por exemplo. Eu já vi muita gente falar assim, mas a minha mãe lá sofria violência e tal, e não fazia nada. Sabe? Então, ela julga essa mãe. Só que, por exemplo, essa mãe, ela fez o que ela pôde. Às vezes ela também teve uma história lá na história dela que ela viu muito isso também. Ela não tem movimento para mudar isso. Ou até mesmo os costumes, né, antigos, né, que tinha um padrão de casamento, que não podia separar. Até fatos de mulheres quando na época, né, separavam, elas eram discriminadas. Então isso é um peso para uma bisavó, por exemplo. Hoje em dia já não tem esse peso. Para a mulher fica muito mais fácil. Hoje sim. Tem fatos assim que eu fiquei sabendo por histórias da minha avó, que se uma mulher separasse, ela estivesse andando numa calçada e as mulheres que estavam casadas estivesse de frente, elas mudavam de calçada para não chegar perto. Minha avó falou isso. Então, quer dizer, elas desviavam para não ter contato com uma mulher separada, porque eram muito discriminadas. É uma cultura bem, né? Agora, hoje já não tem mais isso. Quer dizer, a mulher separa, é uma coisa assim que não são discriminadas. Quer dizer, ainda tem um pouquinho, sim, né, de uma outra mulher ficar com um pouco de receio de estar perto de alguém que se separou, né, com medo, né, de ficar próximo. Mas ainda tem um pouquinho, mas não como antes. Então, Jung fala, o karma é impessoal. Jung não usava o termo karma no sentido religioso hindu, mas sim como uma tendência psíquica herdada. É algo que não é pessoal, mas transpessoal, vem de antes de nós. É como se certas dinâmicas emocionais, traumas, padrões, conflitos passassem de geração em geração até que alguém os olhe com consciência.
responder às questões do destino dos meus antepassados. Aqui ele fala da sensação de carregar um encargo invisível, uma missão não escolhida racionalmente, mas que parece dada pelo próprio destino. É como se a psique dissesse: alguém precisa resolver isso? E esse alguém é você. Coisas que ficariam inacabadas. Isso pode ser um luto não vivido, uma dor negada, um desejo reprimido, uma injustiça não reparada, um amor perdido, uma migração traumática, um segredo da família. Gente, na constelação segredo da família é muito interessante, porque o segredo de família é tudo aquilo que não é contado, sabe? Por exemplo, isso acontece muito nas constelações. Antigamente, por exemplo, havia muito adoções, entendeu? E muitas vezes nessas adoções antigas, havia... era a filha da empregada, ou era a filha que trabalhava na fazenda. Então, não era coisa que era contado, falado. Isso. Então, isso é chamado segredo. Então, às vezes, aquela pessoa, inconscientemente, aquele filho é colocado lá no registro, lá como filho do casal, registrado bonitinho, mas ele começa a procurar o vínculo dele biológico. Ele é bem tratado, ele foi amado, ele foi querido, ele foi respeitado, mas mesmo assim, inconscientemente, ele busca saber a sua origem, dos seus pais biológicos. Inconsciente, né? Inconsciente. Incrível, Ele nem sabe que ele não sabe. Tem pais que não aquele contam. vazio que ele nem sabe do que se trata, né? É uma sensação de que ele sabe que não é da pertença aquele vínculo que ele está, entendeu? Então eles começam a buscar. Então, não é só do adotivo, tudo envolve segredos às vezes. Uma família que, por exemplo, você está lá com seu pai bonitinho, uma família toda estruturada, mas o pai, ele não é um segredo, ele tem outra família, por exemplo. É um segredo de família. Então, ali naquela família, ninguém sabe daquele segredo, mas alguém, um descendente, um filho, ele vai dar problema em lealdade a esse segredo. Então, o que o Jung está falando aqui, que a gente busca as coisas do inconsciente, mesmo que a gente não saiba. Entendeu? Entendi. É bem legal essa parte aqui, realmente existe muito na constelação. Então, tá. Vou falar um pouquinho dessa parte aqui. A epigenética do trauma. Os traumas, eles podem afetar a expressão genética e descendente, mas Jung já intuía isso com base em décadas de análise de pacientes da própria jornada interior. Ele percebeu que muitos sintomas não são apenas individuais, mas sim ecos de um sofrimento coletivo não elaborado. Sinto que minha alma carrega perguntas que não começaram comigo e que talvez eu tenha vindo para ajudar a respondê-las. Jung não diria que é um delírio, ele diria que é um chamado profundo à individuação, a sua missão psíquica nessa vida. Essa herança inacabada não é um castigo, mas uma possibilidade de transformação para você e sua linhagem para o mundo. Quer comentar alguma coisa, Pia? Então tá, então aqui eu falei essa parte do livro, aqui já vou entrar em outro capítulo de outra coisa. Então, deu para entender um pouquinho sobre o que eu expandi nesse pedaço aqui? Então, como que ele descobriu isso tudo? Como que foi feito o trabalho, o estudo a respeito disso? Essa descoberta de Jung, descobrir que tem padrões familiares ou alguma coisa que vai trazendo até no DNA. Bia, você consegue explicar um pouquinho sobre Jung? Você estudou mais Freud? Então, como que ele chegou nessa conclusão, né? É caso da gente dar uma pesquisada. Tem que trazer em outras aulas. Como ele chegou nessa conclusão? Como foi o estudo disso, né? O que o Jung está falando é do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele é tudo aquilo que nós temos inconsciente pessoal,
e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é a sua individuação, é o seu consciência, subconsciência, são coisas suas. O inconsciente coletivo já é uma informação que vem mais do seu sistema familiar. Então, o inconsciente coletivo ele vai trazer tudo que faz parte do seu sistema de pai, de mãe, entendeu? Da sua história, do seu histórico familiar. É que, na verdade, eu estou citando Jung, mas essa parte da epigenética, né? Que é uma teoria que fala sobre essa questão do inconsciente coletivo, da genética, de trazer essas informações. Deixa eu abrir um negocinho aqui. Porque o estudo pode ser também um estudo de famílias, né? Que foi vendo que padrão existia mais, né? Acho que tá aqui outro pedaço que eu queria. Aqui ele vou falando aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Então tá. Jung descreve que a sensação de carregar não apenas a sua própria história, mas também o peito. Nós já lemos. 3 gerações de herança compartilhada. O corpo familiar. Esse título que você escreveu talvez seja... Ele invoca a ideia... Deixa eu ver aqui onde que eu pus a parte 2. Graças, ó, inconsciente familiar. Para Jung, ele acreditava que não só no inconsciente individual, mas também no inconsciente coletivo, e é aqui que vamos no tipo de inconsciente familiar, onde as experiências não verbalizadas ou traumáticas passam adiante, mudando vidas futuras. As lealdade invisível. Esse negócio de lealdade acontece muito na constelação. O que são lealdades invisíveis? É às vezes você seguir a história do seu sistema sem ter assim, vamos supor, você repetir a história do seu sistema em lealdade a um amor cego com sua mãe ou com seu pai. Porque na constelação sempre vai trabalhar você se libertando dessas repetições. Não é você... É você saber reconhecer que o que aconteceu lá atrás pertence a eles, não a você. Você é somente um descendente na história. Por exemplo, assim, a sua mãe, ela vai seguir lealdades com o sistema da mãe dela e do pai dela. Você vai seguir lealdades dela, da sua avó e assim por diante. Só que tem a constelação nos ensina a olhar para isso e entender que isso são deles. Não é você que vai ser responsável de corrigir algo lá atrás. Exemplo, meu avô foi lá e comprou uma fazenda, só que quando ele comprou essa fazenda, ele não pagou o cara da fazenda, ou ele foi lá e pagou só metade. É uma ação dele. Não sou eu que vou ficar tendo prejuízo, eu sou uma neta dele. Aí eu venho aqui e falo, não, mas como meu avô foi lá e não pagou o outro, eu vou me colocar como setor de compensação para ele. Aí eu começo a ter prejuízos aqui, em nome de querer reparar esse avô. Porque esse avô lesou alguém lá atrás. Então, a constelação fala, não, isso pertence a ele. Você não tem como resolver uma situação que ele criou. Aí você libera. É dele, não é seu. Mas tem muita gente que faz isso. Às vezes tem pessoas que ficam perdendo as coisas, e quando faz uma constelação, percebe que só está honrando as vítimas do sistema lá atrás. Isso acontece muito, sabe em quê? Pessoas que têm sistema de guerra. Como aqui em Campo Grande a gente tem muito Dourados, Ponta-Porã, a gente foi muito rodeado por guerras do Paraguai, guerras, coisas. Então, os descendentes daqui são muito ligados a esse tipo de informação. Então, às vezes, eles recebem as heranças que vieram desses avós de guerra, entendeu? Então, às vezes, perde tudo. Leal às vítimas do sistema. Só que não é problema dele. Então, tem que quebrar esse campo de informação. Você sabe que eu já ouvi falar que eu quebrei esse campo de informação com relação à minha família, né?
vamos dizer, quebrei padrões, né? Eu vou falar pra você, eu como tô tendo aula agora a respeito disso, ou até mesmo nas conversas que a gente tem, eu vim descobrir tudo agora. Então, quer dizer, eu fiz essa quebra inconsciente. Mas Sem saber. é isso que o Jung está falando. Sem saber que eu, né, sem ter o conhecimento que eu estava quebrando Padrões, um ciclo de família. Então, eu já ouvi pessoas falarem assim, Graziela, você quebrou ciclos familiares. Você nunca percebeu isso? Daí que eu fui começar a pensar a respeito. E daí com essas aulas vai abrindo mais, né? Assim, poxa, eu fiz tudo isso sem nem saber. É que na verdade é isso que o Jung está falando aqui, que inconscientemente nós seguimos, inconscientemente também nós quebramos, entendeu? Tem gente inconsciente também. Que bom, né? Porque assim, quando fica mais fácil quando você tem um entendimento, né? Daí você vai buscar isso. Você não vai protelando, não vai deixando, né? Você já vai buscar quando tem o conhecimento. Entendeu? E se você for analisar, você vai percebendo que você foi leal a muitas coisas, sabe? Porque nós somos a lealdade na constelação gera um poder negativo. Porque a lealdade leva a você querer reparar o que aconteceu lá atrás. Entendeu? Então as lealdades têm que ser quebradas. Entendi. A história que compartilhamos com a nossa família começa muito antes de sermos concebidos. Em sua forma biológica inicial, como o óvulo não fertilizado, você já compartilhava um ambiente celular com sua mãe e com a sua avó. Quando a sua avó está grávida, de 5 meses, a célula percussora do óvulo da qual você desenvolveu já está presente no ovário do feto que viria de sua mãe. Isso significa que antes mesmo de sua mãe nascer, ela, sua avó e seus primeiros vestígios de você já estavam todos no mesmo corpo. E percorrendo até nos ossos. Hoje eu li a respeito disso. Por isso que uma mãe não desliga, quer dizer, não desliga facilmente do filho. Todo o DNA foi percorrido ali, da criança que sai, da criança que vai para o organismo da mãe. E ela carrega isso até na gestação. Quando o parto acontece, ela continua carregando. Incrível, né? E se vem outro filho, ela vai ter novas informações. Legal. Incrível, né? Nosso corpo é mágico. Nosso corpo é mágico, né? Né? A mulher, né? Nós mulheres somos incríveis nesse sentido. Isso significa que antes mesmo de sua mãe nascer, ela e sua avó e os primeiros, já falei, né? São 3 gerações compartilhando o mesmo ambiente biológico. Tal informação não é novidade. Os livros de embriologia afirmam isso há mais de um século. De forma semelhante, a sua origem pode ser traçada de linha paterna. As células percussoras do esperma, a partir da qual você desenvolveu, está presente no seu pai quando ele era feto no útero da sua avó. Então, isso aqui, né? Como que a gente... Por isso que eu falo, que a questão do adotivo, né? Se você é uma mãe adotiva, você não passou nada para o seu filho adotivo. Então, automaticamente, esse filho adotivo vai querer buscar, reconhecer os padrões dele. Familiar, que até inconscientemente ele vai levar. Por isso que é a importância de conhecer os pais. Isso é a importância de um pai adotivo entender que ele adotar não significa ele dar todo o amor do mundo que aquele filho vai ser feliz. Porque esse filho adotivo, ele tem esses padrões informacionais do pai biológico e da mãe biológica. Aí vamos dar um exemplo. Poxa, mas eu fui lá, peguei a criança, Vanusa, porque ela era filha de uma mãe drogada e essa mãe não pôde criar, essa mãe não sei o quê. Mas geneticamente a sua filha ou seu filho tem 50% daquela mãe biológica. Não importa que ela era drogada, que ela não tinha condições. E ele pode carregar ou não. Tudo isso, né? A maioria carrega alguma coisa. Carrega. Carrega. Mas assim, ele pode quebrar. Padrões Inconscientemente depressivos. quebrar esse ciclo. Ele quebra, mas a maioria não quebra, tá, gente? Eu vou ser sincero. As considerações demonstram que sempre o adotivo está buscando ser reconhecido internamente da mãe.
ele sempre vai querer saber, ele sempre vai querer ser reconhecido pela sua mãe biológica, ele quer saber da história dessa mãe biológica. Então, o maior conselho para um pai adotivo é: reconheça também os pais biológicos da criança que você adotou. Sim. Entendeu? Até mesmo deixar bem transparente para a criança. Desde possível, desde cedo. A noção que você, sua mãe e sua avó estiveram literalmente dentro do mesmo corpo em algum momento do tempo é algo surpreendente e é real. Durante a gestação da sua mãe, os óvulos dela já estão informando dentro dos seus ovários. E um desses ovários viria a ser você. Ou seja, a vida é uma corrente contínua. A sua história começou antes mesmo do seu nascimento. A vida não começa com o nascimento. Ela é uma transmissão contínua, não apenas de material genético, mas de ambientes internos, hormônios, experiências emocionais. O que sua avó vivenciou durante a gravidez, estresse, afeto, traumas, nutrição, pode ter impacto na sua mãe e indiretamente em você. O nosso corpo carrega histórias e experiências que não vivemos diretamente. Um exemplo que eu vou te dar, assim, eu tenho muita dificuldade, eu até dirigi por um tempo e depois eu não dirigi. Mas eu percebo que esse meu problema está ligado à minha mãe biológica, aos meus pais biológicos. Como eu não convivo muito com eles, né, eu não sei a história deles, qual deles poderia ser, mas é uma coisa que eu preciso tratar, essa questão de dirigir. Porque eu não preciso ficar seguindo cegamente uma história que não é minha. Porque hoje eu vejo alguns padrões na Bia que eu fico pensando, será que ela também não está seguindo os mesmos padrões que eu segui? Então eu tenho que liberar. Então é uma coisa repetitiva e automática, porque a Bia é uma menina que foi totalmente, né? Mas ela está repetindo um pouquinho, sem querer, a minha história. De padrão. Conseguiu tirar a carteira? Tá tentando. Mas eu tô falando que ela tá repetindo uma história minha. Uma dificuldade, um conflito que é meu. Que ela tem que ainda sentar e falar, isso é da minha mãe, não pertence a mim, e eu me libero. Então são padrões que ninguém ensinou pra ela isso. É do campo, do inconsciente. Isso tudo tem que ser fluido internamente e fluir de uma forma bem... elaborada. O descendente, agora nesse caso, eu não elaborei, porque eu deveria ter elaborado com meu pai ou com minha mãe, vou elaborar isso ainda, vou trabalhar, e ela tem que trabalhar com ela mesma a elaboração de deixar isso comigo. Então, eu estou tentando repetir, eu estou tentando explicar aqui, como que pode, né, a mesma história estar acontecendo sem havido com ambientes totalmente diferentes. E como que ela vai trabalhar isso? Por exemplo, assim, eu sei, eu tenho a ciência que eu posso estar carregando um padrão de não conseguir dirigir. Como que ela vai quebrar isso? Ela já tá quebrando, só né? falando não adianta, né? Não, ela vai ter Você tem que sentir, tem que vir por dentro, né? Ela vai ter que trabalhar inconscientemente essa lealdade dela, entendeu? Então, a lealdade dela, uma das lealdades dela é o medo, né? Que é o meu também. Aquela vozinha interna que grita. Medo, que eu já tive muito medos, né? A vozinha interna grita alto, né? E daí você fica com medo. A interna. Do trânsito mesmo, não é medo de dirigir, é medo de trânsito. Mas é um medo que é meu e que nós vamos trabalhar ela para que ela deixe comigo. E eu vou deixar com quem eu peguei lá atrás. E assim vai. Só que, olhando para uma história sistêmica, o que é história sistêmica? O que aconteceu no meu sistema, tem a história da minha avó. Eu até preciso ver direitinho na história da minha avó. Me parece que minha avó teve um acidente no Rio de Janeiro, que foi grave, que não foi muito assim fácil, não. Então, quer dizer, eu tenho na minha história, lá na minha avó. Esse dia que eu estava parando para pensar, que minha avó parece que eu lembro até hoje que tinha uma não é Brasília. Como que aquele carro que era grande, gente? Tinha um carro na garagem, que ficou há anos na garagem da casa da minha avó, que nunca saiu de lá. Porque depois desse acidente, parece que esse carro ela não dirigiu mais. Então, quer dizer, já veio um histórico também lá atrás da minha avó, que tá vendo de repetição, e que eu vou ter que olhar.
Então, eu não sei se quantos minutos a gente já falou aí, mas vamos falar só mais um pouquinho mais um pouquinho, a gente vai coisar. A doutora Rachel Euda oferece uma visão fascinante sobre como o trauma pode ser biologicamente herdado através das gerações. Rachel, professora de psiquiatria e neurociência no hospital, ficou conhecida por seus estudos como sobreviventes do Holocausto e seus filhos. Algumas das descobertas centrais de sua pesquisa incluem alterações epigenéticas. Ela identificou que os traumas severos podem provocar mudanças químicas no DNA, particularmente na forma como certos genes, e são ativados e desativados sem alterar a sequência genética em si. Quando ela fala aqui, né, que sobreviventes do Holocausto, né, que são guerras, né? Então, geralmente, os descendentes de guerras, eles carregam alguns padrões de fobia, de medos, às vezes de depressão. E quando você vai olhar na constelação, tá ligada a essa questão de pessoas que ficaram na guerra, morreram na guerra, ou vinham para o Brasil e ficaram no meio do caminho, sabe? Antigamente, de outros países, quando tinha guerra, vinha de navio, lembra essas histórias? Então, pessoas não chegavam. Então, muitos descendentes não dormiam, ou tinham problemas de pesadelos, que estão ligados a essas informações de guerra. Então, aqui no Holocausto, nas guerras, se perpetua essas informações, sabe, para descendentes. E até se perdeu essa informação lá atrás, só que elas nem sabem que teve descendentes na guerra, que faleceram toda, mas já estão carregando o padrão. Mas só que, por exemplo, a maioria dos descendentes depois começam a perceber que teve avós, bisavós, tataravós que vieram para o Brasil de outros países, né? Aí começam a entender que isso pertence a esses avós. Que não precisa ficar carregando esse padrão, entendeu? Porque o que é legal é isso, é você entender que você não precisa ficar carregando esse padrão de informacional. As alterações epigenéticas. Ela identificou que traumas severos podem provocar mudanças químicas. Eu já li, né? Essas alterações epigenéticas podem ser transmitidas aos descendentes. Por exemplo, filhos de sobreviventes do Holocausto mostram níveis alterados de cortisol, hormônio do estresse, semelhantes aos seus pais, mesmo sem terem vivido o trauma diretamente. O seu trabalho também ajudou a compreender melhor os mecanismos do transtorno do estresse pós-traumático, especialmente em populações expostas às guerras, desastres, violência doméstica ou racismo estrutural. Então, se você passar por uma violência doméstica, muitas vezes você carrega no corpo essa informação, sabe? Através de medo, de depressão, de tristeza. Mas daí isso seria mais ambiental, então? Ela já entra mais... Não, aqui ela está falando mais da questão de que já pode ter trazido, sim. É que se repete. Tem uma vivência disso. Vamos supor, você hoje passa por uma violência doméstica, certo? Mas muito isso, alguém do seu sistema já vivenciou isso. Até sem meu conhecimento. Sem seu conhecimento. E inconscientemente, você vive o mesmo padrão. Acaba passando pelo mesmo padrão da violência. Deu para entender agora? Deu sim. Então é isso que ela está dizendo. Essas abordagens reconhecem a influência das gerações passadas no sofrimento psíquico atual. A psicoterapia aprofunda-se nos vínculos familiares, lealdade invisíveis, lutos não elaborados. Gente, lutos não elaborados é uma coisa que traz muito para a pessoa culpa. Traz. Tem gente que vem, às vezes ela vai e não tem O que é o luto não elaborado? Um exemplo. Eu estava em Campo Grande e de repente eu soube que meu pai faleceu em São Paulo. Eu não tive tempo de chegar lá em São Paulo, ele já foi enterrado. Isso vira um luto não elaborado. Porque você não despediu, você não conseguiu chegar a tempo, você não viu ele sendo enterrado. Deu para entender? Então você não elabora o luto, você vive. Por isso que é importante a gente perder uma pessoa querida, você ir lá e viver aquele luto, para você não ter o sentimento de que, poxa,
ficar na culpa, entendeu? Então, Entendi. o luto não elaborado é quando aquele momento, eu lembro de um senhor até hoje, ele estava em depressão, em depressão, em depressão, aí ele veio fazer uma constelação com um assunto totalmente diferente, assim, o assunto nem levava para luto, eu acho que levava para a empresa. Ele colocou a empresa dele e tal, tal, aí de repente eu cheguei no pai dele, aí eu peguei e falei assim, nossa, aí eu comecei a fazer um monte de perguntas, porque na constelação eu vou fazendo perguntas, né? Aí eu fiz um monte de perguntas, aí ele começou a chorar. Mas por que o senhor está chorando? Porque eu não consegui despedir do meu pai. Entendeu? Então, ele levou um problema pessoal dele, um luto não bem vivido, para a empresa. Ele não lembrava, a empresa dele começou a não desenvolver. Entendeu? Porque ele tinha uma tristeza tão profunda que ele foi levando para a empresa dele. E ele não. Menina, depois disso, que ele chorou. Aí a gente faz um exercício de despedida, né? Tipo, olha pro teu pai, despede, né? Vamos supor, se foi alguma coisa que faltou você falar, se faltou você conversar com ele, conversa. A pessoa, ela se sente tão liberada disso que ela sai da culpa. E aí ela vai embora pra vida. Porque o não vida, às vezes, é algo que eu não dei conta de elaborar, entendeu? E acaba ficando não vida. Eu acho que eu vou parar, não vou poder falar muito, né, Bia? Quanto tempo já, hein? 41 minutos. Nossa. Então tá, eu vou tentar diminuir aqui. Tratar traumas herdados, ou seja, traumas que não vivenciamos diretamente, mas que nos afetam emocionalmente e biologicamente por meio da transmissão transgeracional, é um desafio profundo, mas não impossível. O primeiro passo é entender que o que sentimos nem sempre começa conosco e que a cura pode envolver tanto o individual quanto o coletivo, tanto quanto o corpo quanto a memória. Vou diminuindo aqui. Vou passar para diminuir. Então, ouvir a história da família, reconhecer o que foi silenciado, nomear os traumas esquecidos ou evitados, ajuda você a não ir para a culpa, né? Para o sentimento negativo. Traumas herdados muitas vezes vêm dos eventos históricos coletivos, escravidão, genocídio, migração forçada, pobreza, racismo, ditadura. Então, o histórico coletivo, o inconsciente coletivo, ele vai trazer muitas essas situações coletivas que a gente vivencia, entendeu? Porque lá atrás, quem que não tem um avô que foi da escravidão? Quem que é um avô que não passou pelo racismo? Gente, tem histórias assim de racismo muito forte, sabe? Que a pessoa é um descendente hoje branco, mas quando ele olha para trás lá, ele tem um avô negro e o preconceito, o racismo no sistema é muito forte, né? Mesmo ele sendo descendente disso tudo. Falando em racismo, não sei se entra isso, né? Mas eu conheço uma pessoa que ela é negra, né? E ela tem racismo, ela tem... Isso que eu te falei. Ela falava com as filhas como fosse de uma forma racista. Ou sua isso, ou seu cabelo duro, ou seja, sabe assim? E depois de muito tempo, ela reconheceu isso. E que ela era racista dela mesma, da cor dela. Que ela tinha vergonha da cor dela. Sendo que é tão bonita ela, você precisa de ver. Como ela era linda. É linda. Então, mas isso, se você for olhar o sistema dela, procurar ela analisar o histórico genético dela, ela vai perceber que lá atrás teve ou uma avó que foi escrava, ou um avô que trabalhou numa fazenda onde que tinha escravos, entendeu? Então, a epigenética, a genética, é isso, é você buscar não, os seus... Ela é negra. Ela é negra? Ela é negra. E ela tinha E isso, é incrível isso, né? Eu só vi esse caso na minha vida, claro. Não, tem. Mas ela reconheceu depois até, não tem muito tempo eu conversei com ela, ela se abriu nesse sentido. Mas tem. Que ela tinha vergonha da cor. E tinha, ela mesmo, ela era uma racista sendo a cor. Tem. E ela tão linda, de ver.
Então, tratar os traumas herdados é um processo que envolve consciência, integração e liberação. A consciência é entender que algo pode não ter começado com você, é você aprender isso. A integração é acolher a dor ancestral, sem precisar carregar tudo. E a liberação é criar novas experiências para transformar o legado recebido. Bem, eu acho que pelo tempo, melhor a gente parar aqui, né? Porque é longo ainda, tem bastante slide. Olha, voltando só um pouquinho que veio na minha cabeça aqui, essa colega, ela pode muito bem ter parentes brancos. Pode. Ou mesmo uma fazenda onde o patrão estuprou e a criança nasceu por ele mesmo, e daí ele discriminava essa criança, ele sendo branco, daí onde ela carregou aquele padrão dele sendo Na verdade, você... discriminando. Não, na verdade tem que olhar a história dela, Grazi, tem que ver como que é a historicidade dela. Por exemplo, assim, como que acontecia com esse pai. Se de repente é branco, né? Foi, né, um pai Ela não conhecia o pai? Não, eu digo assim, de outras gerações lá atrás. Não. De bisavó, coisa e tal, sabe? Foi se trazendo isso. Ela tem que nesse caso tem que olhar. Esse ciclo familiar que não deixa de ser uma pessoa, vamos dizer, branca, né, da cor clara, e sendo... No caso dela também pode ser ambiental dela também, que ela pode ter sido Sim, criada... sim. A sociedade pode ter sido tão opressiva com que ela se ela. tornou opressiva com os filhos. Sim, Entendeu? Que ela repetiu esse padrão com os filhos e ela nem percebia. E nem percebeu. Porque já estava normal pra ela, porque as pessoas que faziam isso com ela. Sim, entendi. Então, assim, Triste, né? Porque na verdade o que a gente está falando, que existe essa questão genética, né? Mas também tem ambiental, também a forma como a pessoa, como a Bia está falando, oprimida, né? Como ela foi criada, como ela foi direcionada a esse preconceito também. Isso tem muito do indígena, tem muito do negro, é muito forte o preconceito. Olha, tem gente que tem bastante preconceito e quando você vai ver na constelação, ela é descendente de um indígena, que foi a laço ainda. Tipo, lá atrás teve uma avó que foi a laço, porque você sabe que os indígenas lá atrás, quando foram a laço, era estupro, né? Violência. Entendeu? Então tem a constelação a gente vai sempre por historicidade. Tem que analisar o campo mesmo. Eu acho que falamos até legais. Então, se tem alguma coisa que... Essa parte tem aqui... Não sei, eu tô na... Se eu repito mais um pouquinho... Vou falar um pouquinho isso aqui, né? Acho que dá pra gente falar. Bruce Lipton, ele resume bem o que ele propõe em sua teoria. Uma revolução na biologia. Ele coloca o ambiente, os pensamentos, as emoções como fatores fundamentais na forma como nossos genes se expressam. Ele é de fato um dos primeiros cientistas a popularizar a epigenética, com uma abordagem que cruza a biologia celular com a psicologia e a espiritualidade. O DNA, ele não é o destino final para Bruce Lipton. Ele desafiou a visão tradicional da biologia genética, que dizia que os genes controlam tudo de forma fixa. Ele demonstrou que o ambiente celular, que é incluindo fatores químicos, emocionais e comportamentais, pode ativar ou desativar genes. A membrana celular, ela não é núcleo, ela seria a inteligência da célula, pois é ela que capta e responde os sinais do meio. Lipton propõe que nossos pensamentos, as crenças positivas ou negativas, geram reações bioquímicas reais que impactuam a liberação de hormônios, exemplo, cortisol e dopamina, a forma como as células se comportam e até como os genes se expressam. Ou seja, não são apenas eventos externos que moldam nossa biologia, mas nossa percepção desses eventos, que ele chama de biologia da crença. Esse livro é bem legal, essa biologia da crença. De acordo com suas descobertas, durante a gravidez, o ambiente emocional da mãe, medo, alegria, ansiedade, afeto, eu fui muito ansiosa, influencia diretamente a fisiologia do feto. O feto, ele recebe informações celulares
que vão moldar sua resposta ao mundo após o nascimento. Essa seria uma forma de memória celular transgeracional. Tá aí explicado. Está explicado, sou ansiosa. No início, as ideias de Lipton foram vistas como pseudociência por muitos, mas com o avanço das pesquisas em epigenética, a neurociência afetiva e a psiconeuroimunologia, muitas de suas hipóteses ganharam apoio científico mais robusto. A forma como vivemos, pensamos, sentimos importa biologicamente. Traumas e crenças limitantes podem ser herdados, mas também podem ser transformados. A saúde não é só genética, mas profundamente relacional e ambiental, física, emocional, social e até espiritual. Ficou bem claro, né? Então, muito obrigada a todos que acompanhou nossa conversa. Até a próxima.